Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Complexo do PECEM, Max Quintino. Como o PECEM se insere no esforço de desenvolvimento econômico do Ceará? Porque o PECEM é considerado a casa do hidrogênio verde do Brasil. A guerra comercial do governo Trump vai impactar na dinâmica logística do porto? Ainda os planos do convidado para os próximos anos. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros é graduado em Geografia e mestre em Economia. O entrevistado é ex-diretor da EMATESE e presidiu o Instituto Agropolos. Max Quintino foi presidente da SEASA e superintendente do DETRAN. O entrevistado é ex-secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano de Freitas. Desde o início de 2025, é presidente do Complexo do PECEM. E é com o presidente do Complexo do PECEM, Max Quintino, que converso no programa de hoje. Presidente, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, aqui é o programa Política. Fico muito grato pelo convite, Erivaldo, muito grato à TV Otimista, e é um grande prazer estar aqui com vocês, falar para o nosso povo, aproveitando essa audiência tão significativa que vocês têm. Muito bem. Presidente, a gente está gravando esse programa nos meados do mês de maio, quando há aí uma certa distensão nas relações comerciais, né, no mundo como um todo, aí, liderados pelos Estados Unidos e pela China, principalmente, que estão aí numa guerra tarifária, etc. O complexo do PECEM, em sendo inserido dentro de uma logística global, pode-se dizer assim, como que essas relações comerciais afetam a dinâmica da logística de um porto da envergadura da projeção do PECEM? Bem, Erivaldo, assim, o grande papel do complexo, né, o grande papel do porto do PECEM é abrir as portas do Ceará, do Nordeste, do Brasil para o mundo, né? E a avaliação que a gente tem nesse primeiro quadrimestre, né, que a gente já fez uma avaliação desse primeiro quadrimestre do ano de 2025, ela é extremamente positiva. Para vocês terem uma ideia, é o melhor quadrimestre da história do porto do PECEM. Então, nossa movimentação ela superou esse período idêntico ao que a gente teve no último ano, em 12%, então é um número significativo. E se você olhar especificamente para a movimentação de containers, essa movimentação ela foi 37% maior do que esse mesmo período do ano passado. E o que é mais importante ainda, o principal porto, o porto que mais movimentava containers historicamente no Nordeste brasileiro era o Porto Suape, em Pernambuco. E a gente superou o Porto de Suape pela primeira vez na história em quase 10% os dados do primeiro trimestre. Então é uma movimentação muito significativa, esses esforços que a gente vem fazendo, né, para poder intensificar essas relações comerciais nossas, do nosso estado com o mundo todo, elas estão surtindo efeito, né? E isso deve muito à nossa capacidade operacional, que é muito positiva, a capacitação das nossas equipes, a relação que a gente tem com os nossos operadores portuários, que é muito positiva, os investimentos que eles também fazem dentro do nosso complexo. Sim. Então, tudo isso é um arranjo de situações que favorece esse nosso crescimento tão significativo. O senhor diria, então, que a movimentação do porto, o gráfico lá de movimentação do porto, está imune a essa guerra comercial que a gente assiste? Eu não vejo nem imune, não. Eu acho que a gente, olhando para esses primeiros números, a gente está até se beneficiando, porque a China é o grande parceiro comercial nosso, né? E assim, o viés que a gente vem observando nesse início é um viés positivo. Então, e obviamente que as coisas devem se intensificar. As últimas notícias que a gente teve é que eles estão negociando bem, estão avançando nas negociações, mas eu acho que sim, isso só vai surtir resultados positivos para a gente, até porque temos novas situações ocorrendo, novas linhas de longo curso, e a gente fechou uma nova linha com a Ásia, que eu falo já sobre isso, mas assim, o cenário é bem positivo para a gente. Entendi. Agora há pouquinho o senhor falou de um balanço trimestral.
ao longo do ano, há alguma sazonalidade ou numa média geral a gente tem mais ou menos ali algo estável, presidente? Não, existe sazonalidade, né? Existe sim sazonalidade. Em alguns períodos do ano, alguns tipos de mercadoria, elas entram, tipo frutas, por exemplo, tem a safra, né, que dá uma dinâmica um pouco diferente, mas existe uma sazonalidade sim. Essas comparativos que eu faço é com os mesmos períodos dos anos anteriores. Sim. Para a gente ter um dado mais digno, mais fidedigno. Entendi. Quando a gente fala de safra, a gente está falando de commodity. Independentemente disso, essa sazonalidade, ela pode ser afetada, por exemplo, por uma demanda maior do aço ou uma sobretaxação de algum outro insumo da indústria. Isso, de alguma forma, aparece no radar do corpo? Sim, sim. Obviamente que as movimentações macroeconômicas, né, elas acabam impactando nas movimentações. Claro. Eu tive conversas com armadores nossos e que para você ver como essa negociação China e Estados Unidos, essa relação ela foi tão impactante. Eles me falaram que navios estavam chegando no território americano, eles retornaram com as mercadorias por conta dessa indefinição. Então, toda essa conjuntura macroeconômica, ela impacta nisso, né? Por exemplo, a gente, no começo, quando começou toda essa tratativa, a gente ficou um pouco angustiado por conta da ArcelorMittal, por exemplo, que é um grande fornecedor de aço para os Estados Unidos. Exatamente. Então, essa sobretaxação, a gente ficou muito angustiado com isso, nós tivemos muitas conversas com a equipe da ArcelorMittal, né? E assim, eles passaram uma tranquilidade, até pela qualidade que eles passaram, que o produto que eles têm no mercado é um produto bem único, né? E eles não estavam tão angustiados com toda a situação, não estavam sendo tão afetados, né? Foi o relato inicial. Então a gente sempre fica conversando com os nossos parceiros, né? Com os nossos clientes e tal, para se inteirar disso tudo, e o nosso setor comercial ele é bem atuante nisso tudo, sabe, Erivaldo? Então a gente acompanha muito toda essa questão macroeconômica, né, do planeta. Entendi. A chamada pauta comercial, a balança comercial, ela é muito ligada à ideia de um Estado ou de um país, mas se a gente fizesse aqui uma licença poética e falássemos da balança comercial do porto, o que movimenta mais? A exportação ou a importação? Bem, a gente recebe mais produto, né? A gente tem muitos produtos. Quais são os principais produtos que a gente recebe hoje no porto, principalmente de fora? A gente recebe muitos materiais elétricos, né? Máquinas, minério, né? Até para movimentar. E, em contrapartida, a gente manda granito, mármore, cera de carnaúba, castanha. Então, é uma diversificação de produtos que a gente opera, muitas bobinas de aço, né? Então, tem uma... E tem novas coisas chegando, né? O governador Elmano anunciou o polo automotivo. Isso. Né? Esse polo automotivo casou muito com uma grande conquista nossa, que é essa nova linha que nós construímos para a Ásia. Então, hoje, para você ter uma ideia, Erivaldo, antes, uma mercadoria para sair da China e chegar em Fortaleza, chegar no Ceará, ela levava em média 60 dias. Porque a mercadoria saía lá da China, ela vinha pelo Cabo da Boa Esperança, né, e iria para o Porto de Santos, e de lá ela subia por cabotagem, ou seja, era uma conexão. Você imaginar num serviço aéreo, quando você pega um voo, você precisa sair daqui para ir para Minas Gerais, aí só que você para em São Paulo, aguarda um outro avião para pegar o avião e ir para Belo Horizonte. Era mais ou menos o que acontecia conosco. Hoje não. Ao invés desse navio vir pelo Cabo da Boa Esperança, ir para Santos e esperar um serviço de cabotagem para subir para essa mercadoria chegar aqui, não, a gente conseguiu construir uma linha onde o navio sai da China, ele vem pelo Canal do Panamá. O primeiro porto brasileiro é o nosso, é o Porto do Pecém, e aí, a partir daí é que as mercadorias vêm, depois ele vai para mais 2 ou 3 portos brasileiros, volta pelo Cabo da Boa Esperança, Índia, Coreia, China novamente e retorna para cá. Então, essa linha ela é semanal. Então, para você ter uma ideia, a gente encurtou em pelo menos 30 dias ou seja, uma mercadoria que levava 60 dias para chegar ao nosso porto, ao nosso estado, ela reduziu para 30 dias. E o custo também reduziu, porque o custo logístico reduziu também significativamente. E isso já nos coloca numa condição de atrair novos negócios, né?
Então, a gente já está sendo procurado por algumas empresas para se utilizarem desse novo serviço. O polo automotivo, que eu falei anteriormente, vai se usar muito desse serviço, porque foi até uma grata surpresa para eles, quando eu me sentei com a empresa que estava trabalhando nisso tudo, com o governador Elmano, eles se reportaram muito a isso. Rapaz, isso é sensacional para a gente. Porque ao invés de passar 60 dias esperando essas peças para que elas cheguem, a gente vai ter uma redução muito significativa. Exatamente. Mas aí vamos pensar do ponto de vista do importador. O nosso porto, ele é o mais próximo da Europa, dos Estados Unidos, isso, etc. Tem todo aquele arcabouço ali de argumentos, né, quando se fala em competitividade do PECEM. Sem contar na infraestrutura que ele tem, isso, calado. Isso. Porém, ele é a porta de entrada portuária do Nordeste, que não é exatamente a principal região consumidora do país. Essa região é o Sudeste. Então faz todo sentido, ou fazia pelo menos, né, antes dessa chave ser virada, que o navio chegasse antes no Porto de Santos, porque abre-se ali para os estados mais economicamente estruturados e de maior consumo. Então, de alguma forma, o Porto do PECEM, ele superou esse argumento de que o Sudeste é a região mais consumidora nesse sentido? Não, obviamente que no Sudeste existem as outras rotas também que os atendem, certo? Certo. Mas assim, o importante, o interessante nisso tudo é que a gente conquistou uma rota pra gente. Entendi. Entendeu? Uma Esse rota é o ponto, que né? vem a beneficiar o nosso estado, a nossa região e que nos traz vantagens para as nossas empresas, porque eles têm condições hoje de logísticas de tempo e de preço, o que a projeção nossa é que isso também vai baratear. Você pensa nesses produtos do e-commerce. Se você traz num tempo menor, num custo menor, isso também deve baratear para a nossa população. Claro, então, claro. tem toda uma conjuntura que impacta positivamente. Tanto é que aqui em Fortaleza e do Nordeste como um todo, em Recife principalmente, a gente tem muitos CDs, né, do e-commerce, né? Centro de distribuição. Né? E acho que cada vez mais isso vai ser beneficiado por todo esse processo. Uma cadeia vai alimentando a outra. Exatamente. Isso A propósito dessa interligação, a gente tem aqui no Nordeste, há anos, talvez há décadas, o sonho da Transnordestina, né, que tem aí trechos em construção, concluídos, alguns trechos já sendo usados. E quando é que vai chegar ao PECEM, presidente? Bem, esse é mais um grande projeto, né, do governo. Que é uma virada de chave gigante. Significativa. Né? Isso vai impactar muito na nossa movimentação, mas sobretudo na economia do nosso estado. A previsão é que em 2027, né, final do primeiro semestre, meados do segundo semestre de 2027, a Transnordestina já esteja operacional. Eu tenho conversas constantes com o pessoal da Transnordestina, com o Tufi, com o Zé Roberto, que é o CEO da Nelog, né, que é a empresa que entenda. Vai haver a construção de um terminal lá dentro do complexo, né, para que esse terminal conecte a ferrovia à nossa área de mar, né, que a gente chama inframar, toda a nossa área portuária. Então, essa construção desse terminal, ela deve iniciar ainda nesse ano. Nós vamos ter a construção do terminal, das esteiras para levar todos esses grãos e futuramente o minério também, que será transportado. Então, a Transnordestina, as obras, eu vejo constantemente atualizações, as obras estão avançando e, na verdade, eles já vão iniciar agora uma fase, nós já estamos iniciando uma fase partindo do porto para se conectar lá na frente com a Transnordestina. Ela está subindo do sul para o litoral cearense e aí ele já vai construir começando do porto e descendo, para que elas se encontrem, ter outras frentes de trabalho para acelerar esse processo. E o grande desafio nosso é avançar também na construção desse terminal, né, que existe toda uma conjuntura que talvez o complexo seja sócio desse terminal com a Transnordestina. Nós estamos discutindo e negociando isso tudo, mas é um negócio muito interessante, onde vai viabilizar que todos aqueles grãos lá do Matopiba, né, uma grande região produtora de grãos do país, se conecte ao nosso porto. Para você ter uma ideia, as projeções é que nos primeiros anos já eles consigam alcançar 15 milhões de toneladas. Ou seja, você tem uma ideia, nosso porto, ano passado, movimentou 19, quase 20 milhões de toneladas. A gente vai quase que dobrar a capacidade operacional. Então, esse é um grande projeto, é um investimento muito significativo,
dentre os outros que também a gente já está trabalhando muito fortemente nisso, né? Tem a questão do terminal de gás, né? Que é um terminal de gás que também será construído no nosso porto, é um investimento de mais de R$ 1 bilhão. Nós temos o parque de tancagem também, que a Deslube já iniciou as obras, o governador esteve lá agora em fevereiro, iniciando dando a ordem de serviço para o início dessas obras. Então, tem muito investimento significativo que vai impactar muito na logística do nosso estado. A Deslube, a ideia é que a gente consiga ter uma movimentação muito significativa de combustíveis e que isso ajude muito que esse combustível chegue de uma forma mais barata para o nosso povo, para as nossas empresas, para que dê uma competitividade maior e que esse preço ele reduza para a população de um modo geral. Que é aquela multi do Equador, né? Oi? É aquela multinacional, né? Não, é pernambucana, é a Deslube. É uma empresa, né? é uma empresa pernambucana, se não me engano, e que veio fazer um investimento aqui no Ceará, nessa fase inicial de mais de R$ 500 milhões. Entendi. Presidente, voltando um pouquinho à questão da Transnordestina, o senhor falou que está havendo conversas do setor privado, que banca o projeto basicamente, e o porto, cujo Estado do Ceará, né, cujo principal acionista, né, é o Estado. Esse modelo de negócio, ele tem um payback, ele consegue se pagar do ponto de vista do investimento público que o Estado vai fazer nele? Vamos lá. Hoje o nosso porto, o principal acionista do complexo portuário é o Estado do Ceará. Isso. Tem 70%, né, das ações do porto. 30% é detido pelo Porto de Roterdã, que é um grande parceiro nosso, né? Nesse caso, dessas tratativas que nós estamos mantendo com a Anelog, com a Transnordestina, o nosso investimento ele seria na questão da área, a cessão da área para que se construa o terminal. Certo? Então a gente está fazendo conta. Então são muitas variáveis, né? São muitas variáveis, mas bem significativas assim. E estão sendo conversas saudáveis, positivas e obviamente que a prioridade total é a gente viabilizar esse empreendimento que vai servir tanto para o nosso estado. Entendi. E aí é uma conversa que vai se estender, um contrato desse de algumas décadas. Né? Não é algo ali no médio prazo, né? Invariavelmente, viu, Erivaldo, todos esses investimentos que ocorrem no nosso complexo, eles são muito significativos. Sim. E invariavelmente são investimentos de longo prazo, né? Isso se daria tanto para a tancagem que falei, como para o terminal de gás, como para esse investimento da Anelog, como para todos os investimentos previstos no hidrogênio verde. Então são investimentos de bilhões de dólares e que de fato eles repercutem de uma forma de um tempo viável para viabilizar isso tudo, né? Muito bem, o senhor já deu aí o gancho do segundo bloco, né? A gente vai falar justamente sobre isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta depois de um rapidíssimo intervalo com o presidente do complexo do PECEM, Max Quintino, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Max Quintino. Ele é presidente do complexo do PECEM, aqui conosco, nos ajudando a entender como que esse gigantesco equipamento está alinhado com os projetos de desenvolvimento econômico do estado do Ceará. E aqui eu já passo a palavra para o senhor colocar esses primeiros pontos, quando a gente insere, né, como eu acabei de falar, o Porto do PECEM na linha de desenvolvimento do Estado, a gente está falando de investimentos, está falando de protocolo de hidrogênio verde, algumas promessas que estão ali quase que já indo para a parte mais concreta. Por onde a gente começaria, presidente? Bem, é um grande projeto, como se diz, a mina dos nossos olhos, né?
é o hidrogênio verde, né? Uma concepção que começou ainda uma discussão lá atrás com o nosso ex-governador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana, onde que o governador Eumano de Freitas, obviamente, abraçou isso e trata desse assunto de uma forma muito valiosa, né? Dá muita atenção a isso tudo, porque a gente sabe da dimensão que representa o hidrogênio verde para o nosso estado, para o nosso povo, para a nossa economia, e como isso pode, esses projetos sendo viabilizados, sendo implementados, na verdade, o quanto isso vai dar uma dinâmica diferente, vai mudar a realidade do nosso estado. Então é um assunto muito caro para todos nós, em que a gente trata diariamente sobre esses temas. Hoje mesmo eu tive reunido com um dos produtores, né? E essas reuniões elas são corriqueiras e sempre discutir projeto, esmiuçar cada vez mais, se colocar à disposição, ajudar, contribuir, seja o nosso setor comercial, seja o setor de engenharia, né? Então, todas as nossas áreas, elas se dedicam muito a esses projetos, porque eles são muito significativos. Esses protocolos estão em estágio diferenciados ou eles estão mais ou menos no mesmo estágio para quando vier eles se implementarem mais de um ao mesmo tempo, presidente? Então, vamos lá. A gente teve uma primeira fase lá, que era aquelas manifestações de interesse. Isso. E parte delas seguiram para assinatura de pré-contratos. Então, hoje a gente mantém 6 pré-contratos com empresas, com grandes players mundiais, né? E também nacionais. Então, são pré-contratos significativos. Obviamente que eles tratam, existem graus de maturidade distinto no desenvolvimento desses projetos. Então, alguns desses a gente vê que tem um grau de maturidade um pouco maior, outras têm um grau de maturidade um pouco menor, mas todas estão intensamente trabalhando, estão caminhando no desenvolvimento dos seus projetos, que eles fazem, são encaminhamentos juntos, né? Eles trabalham em diversas vertentes. Um é o desenvolvimento do projeto em si, outro é a busca de off-takers, ou seja, de clientes para a compra desse hidrogênio, outra é a busca do financiamento para investir nisso tudo. Então, são diversas frentes que essas empresas abrem com times de técnicos muito preparados, tratando dessas diversas situações diariamente, né? Porque é um grande negócio. Claro. Presidente, nas últimas semanas, o Ceará acompanhou e mesmo participou de um debate nacional sobre alguns gargalos de infraestrutura nas linhas de transmissão de energias renováveis, salvo engano, a eólica principalmente, etc. E teve ali uma discussão sobre a falta de transmissão. Bom, a gente produz, e agora, né? Como a gente vai jogar no sistema nacional, etc. Esse tipo de impasse, de problema mesmo, de a gente correr o risco de ver o cavalo selado passar, né? Esse tipo de cenário, ele é considerado no caso do hidrogênio verde? Erivaldo, de fato, esse sim é um grande desafio que a gente tem hoje, para além de toda a questão de ser uma tecnologia nova, né? E, portanto, quando se trata de uma tecnologia tão nova quanto essa, existem aqueles desafios dos custos iniciais que eles precisam ser superados para que você tenha um produto competitivo com as outras ofertas que se tem, com os outros produtos que se tem no mercado. Mas que, assim, do final do ano passado para cá, a gente foi surpreendido com esse gargalo, né? E, assim, o governador Eumano se dedica muito a essa discussão. Teve diversas tratativas em Brasília com o ministro de Minas e Energia, com o próprio presidente Lula, e que, de fato, isso, no final do ano passado, início desse ano, causou uma situação complicada, mas que hoje mesmo eu tenho mais uma reunião também com a equipe do Ministério e que eu entendo que a gente está avançando bem nisso, sendo capitaneado pelo nosso governador, pelo Eumano, e o compromisso que foi assumido em Brasília, tanto pelo presidente como pelo ministro, é que essa situação ela vai se resolver, né? Os produtores eles também ficam muito ansiosos com isso tudo. Com uma certa razão, né? Com uma certa razão, obviamente. Mas assim, entenda,
nós estamos falando para a gente fazer um contraponto disso tudo. Esses nossos projetos, quando eles atingirem o grau de maturidade, deve-se chegar num consumo de 10, 11 gigas. Para você ter uma ideia, sabe quantos gigas o estado do Ceará inteiro consome hoje? Entre 1,3 e 1,5 gigas. Então, é uma demanda... Abaixo de 20%, né? É uma demanda surreal, entendeu? Então, obviamente que tem toda uma... E aí todos os entes, né, da União, eles ficam preocupados com como é que vai se dar essa demanda. Então, eles têm toda uma responsabilidade, né, com o grid, com toda com essa oferta de energia. Eles têm a preocupação para evitar apagão. Então, a gente tem que também fazer esse contraponto e entender essa situação. Agora, obviamente que as soluções elas precisam ser dadas. Porque se você olhar para tudo que tem posto de projeto hoje, que nós temos em carteira, que nós temos lá só com esses 6 pré-contratos que a gente tem assinado, essas cifras ultrapassam 24 bilhões de dólares. Ou seja, é um investimento que a gente nunca sonhou em ter no nosso estado. Então é algo muito significativo e que vai gerar muito emprego e que vai agregar muito nessa economia, na nossa economia, assim como no Nordeste todo. Então, existe um compromisso do governo federal, feito com o nosso governador, que as soluções serão dadas e que, de fato, a gente vai avançar nisso. E esse mesmo problema que a gente tem em outras partes do mundo também tem. Esse problema existe nos nossos parceiros lá na Holanda, por exemplo, nos outros demais pontos que são mapeados, que também podem talvez não tenham as vantagens que a gente tem. Você usou um termo lá no começo, quando você falou o Ceará ser a casa do hidrogênio verde. Isso de fato é real, porque a gente consegue reunir todas as condições, né, de produção de energia, que o Nordeste hoje é o maior produtor de energia renovável do país disparadamente, né? A gente tem essa localização geográfica que é muito significativa. A gente tem uma ZPE que contribui muito através dos incentivos para atrair essa indústria para cá. E então tem uma série de situações e de fatores que de fato nos colocam mesmo numa situação extremamente vantajosa, né, para ter êxito com esses projetos. Mas esses gargalos eles precisam ser superados e com certeza eles serão superados. Entendi. Ainda sobre esse problema aí das linhas de transmissão, que de alguma forma pode sinalizar positivamente se vier uma solução rápida, ou pode sinalizar negativamente para os investidores, porque ele pode olhar e, opa, esse problema aqui não foi resolvido, então o meu capital pode esperar um pouco mais ou ir para outro lugar, né? Porque a cabeça do investidor ele roda mais ou menos com essa lógica, né? Mas enfim, tirando aqui esse preâmbulo, o governador Eumano esteve em missão à China recentemente, né? E aí eu queria abrir em 2 perguntas, né? Se é de lá da China que vem essa solução em termos de investimentos para essa infraestrutura, ou se aqui internamente a gente vai ter também uma parte da solução, ou seja, se será aí algo multifatorial para de fato resolver esse impasse, presidente. Na verdade, assim, essa solução ela é muito mais caseira, sabe? Caseira e em parceria com esses próprios produtores que já tem dentro dessa nossa carteira. Mas assim, acho que o primeiro ponto é que o governo federal está revendo essa... Porque assim, para você entender, até dezembro do ano passado, a gente já tinha uma oferta de pronto de 2,3 gigas. E aí essa oferta ela foi retirada, existe uma fila já dessas empresas, já desses produtores nossos, já ranqueados para consumir esses 2,3 gigas, e ele foi cancelado, né? A partir daí teve esse impacto inicial muito negativo de fato, mas que a ideia é que isso seja recomposto. Então, essa seria a primeira parte da solução. Sim. Fora isso, existe um estudo da EPE, né, que o governo federal está providenciando, onde ele vai apontar quais são as demais soluções necessárias para que a gente consiga ter uma oferta maior, um espaço maior nessas linhas de transmissão. Isso vai desde reforço dessas linhas, como também leilões para a construção de novas linhas de transmissão. Então, tem toda uma dinâmica para ser construída nisso tudo e que de fato é o que é necessário para se viabilizar. E como eu lhe disse, os produtores enxergam isso como um grande negócio, enxergam isso
como uma saída muito interessante para a oferta de energia, e que eles veem que essas mesmas dificuldades também têm em outras partes do mundo. Entendi. Então, obviamente que gera um receio, mas como a gente, pelo menos o que a gente sente nessa tratativa diária que nós temos com eles, é que todos eles continuam muito empolgados com isso tudo e tratando isso, preocupados, mas tratando diariamente sobre as demais soluções que a gente está construindo lá dentro e que são muitos assuntos a serem discutidos. A concepção nossa é uma concepção de se criar um condomínio, que também é viável demais para essas empresas, onde eles podem partilhar custos. Então, para você entender, a gente vai ter dentro do nosso complexo, nós vamos fazer investimentos para a gente fazer de forma compartilhada, tanto essa infraestrutura de dutos, para que essa produção ela percorra num só duto, uma infraestrutura de tancagem, ou seja, de armazenamento dessa amônia, que seria o produto que eles vão gerar, e também essa tubulação, esses dutos que vão levar isso até a nossa área portuária. Então, a ideia nossa é que isso tudo se dê de forma compartilhada entre os produtores, eles vão compartilhar os custos disso e também os investimentos disso. Nós já temos também a parceria, né, pré-contratada com uma empresa chamada Stolthaven, que é uma empresa que também tem uma expertise muito grande já nessa área todas e que deve ser a empresa que vai fazer toda essa operacionalização, e que essa é uma conjuntura muito positiva para todos eles. Então, todas essas tratativas de fazer conta, de colocar no papel, de ver o time dos investimentos, as decisões de investimento, tudo isso está sendo trabalhado nesse momento. Entendi. O senhor fala em investimento e agora há pouquinho falou que não é uma jabuticaba, não é um problema aqui só nosso, né, do Brasil, do Ceará, que em outros países, inclusive de economias mais amadurecidas, esse tipo de gargalo também existe. Agora, eu pergunto, mas como que está a cabeça do empresário brasileiro? É a mesma cabeça do empresário, por exemplo, da Alemanha ou da Holanda? São mais proativos ou menos proativos? Porque se tem aquele estereótipo, presidente, de que o empresário ele está ali escutando a conversa, mas espera o governo fazer a parte dele, né? Que, num bom português, significa botar muito dinheiro no negócio para depois o empresário chegar junto, né? Essa diferença de mentalidade, de proatividade, é perceptível entre o empresário brasileiro e o empresário europeu, por exemplo? Bem, a avaliação minha, pessoal, nesse contexto, Erivaldo, que a gente está dia após dia nessas tratativas, nós temos um produtor, né, principalmente que ele é brasileiro. E assim, o grau de tratativas, de insistência, de correr atrás, ele é bem similar, sabe? Então, eles apostam muito nisso, eles estão investindo muito nisso, e eles já estão gastando muito nisso. Porque, para você ter uma ideia, manter as equipes com um grau de capacidade técnica que eles mantêm hoje, técnicos que estão espalhados às vezes por várias partes do mundo, porque, como eu disse, existe uma equipe técnica que fica lá na Europa buscando off-takers, existe outra equipe técnica que fica em outras partes, na parte mais oriental, na China, pensando na questão dos equipamentos, existe a equipe que fica aqui... E gente com nível muito elevado. Com nível muito elevado, que custo é um custo alto. Eles já têm um custo das reservas diárias, porque assim, eles já têm as áreas deles pré-estabelecidas dentro da nossa ZPE, então isso já é um custo também que eles mensalmente arcam com esses custos. Então, assim, o que a gente vê é que o grau de comprometimento com o projeto, apesar desses desafios que foram impostos, eles continuam sendo bem efetivos. Entendi. Para a gente concluir esse bloco, presidente, o senhor mencionou mais de uma vez 6 pré-contratos, de um total de quantos protocolos? Não, nós assinamos mais de, se eu não me engano, 41 protocolos. Só que a gente tem, as nossas áreas elas já estão 90% ocupadas, então eu nem consigo, a gente fez esse protocolo de intenção e, obviamente, aquelas empresas que a gente via que tinham uma efetividade maior nessas negociações, projetos inicialmente mais construídos, a gente foi priorizando. Então, e as nossas áreas hoje elas já estão, principalmente na ZPE2, que foi a fatia que a gente separou para ser o berço para o hidrogênio verde, ela já está bastante ocupada. Entendi. A gente pode dizer que o Porto do Pecém
é um bom negócio para o governo do Estado, do ponto de vista de crédito para o Estado, presidente? Claro, assim, eu repito, eu acho que o futuro do Ceará passa por aquilo ali, sabe, Erivaldo? Eu acredito muito nisso. A pujança de negócios, né, tudo que se pode possibilitar de injeção na nossa economia é sensacional. Agora mesmo a gente já tem outras tratativas olhando para os leilões de gás, entendeu? Para ver o que a gente consegue negociar com grandes players nacionais para ter oferta de gás para a gente. E aí você tendo uma oferta de gás a um preço acessível, a garantir essa oferta, você atrai novas indústrias. Então tudo é uma dinâmica que se dá na economia a partir daquilo ali, que é muito, muito importante para o nosso Estado. Muito bem, ficou muito claro. A gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna com o terceiro e último bloco com o presidente do Complexo do PECEM, Max Quintino, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Max Quintino, que está aqui conosco, gravando esse programa, inclusive um pouco antes de pegar aí um embarque para a Europa, não é isso, Max? Para, com a prancheta debaixo do braço, com a agenda, prospectar novos negócios, não é isso? É isso, a gente está indo participar de uma feira que é promovida inclusive pelos nossos parceiros, nossos sócios de Roterdã, né, que é uma feira, um evento mundial de hidrogênio verde, onde vão estar todos os principais players do hidrogênio verde no mundo, né, os fabricantes de eletrolisadores, de peças para isso tudo, os off-takers participarão. Então, assim, é um grande evento, né, onde o mundo todo se volta para discutir o hidrogênio verde, para ver os passos a serem tomados e os negócios, né, que vão avançar. E nós vamos também aproveitar para conhecer uma fábrica de baterias, né, que é uma outra tecnologia que obviamente vai avançar muito isso tudo e vai fazer parte, com certeza, logo logo, também toda essa composição, dessa matriz energética que a gente tem no nosso país e no mundo todo. Entendi. Quando o governo do Estado resolveu abrir o porto para a internacionalização e veio esse grande parceiro, né, o Porto de Roterdã, que hoje detém 30% das ações, todo mundo ficou por ali assim, tal, vai dar certo, não vai. Existia ali um espírito, né, de otimismo. Passados aí esses anos, né, dá para a gente dizer que foi no ponto em que o Estado imaginava, foi um pouco acima, um pouco abaixo, o que precisa ser ajustado em relação a essa parceria, presidente? Bem, a relação ela é muito saudável, Erivaldo, assim, a gente tem uma relação muito próxima, né, com os nossos sócios, parceiros. Eles fazem parte da composição do conselho, né, assim como também fazem parte da diretoria, né. Então, existem na nossa diretoria hoje 3 posições são ocupadas pelos indicados, né, pelos acionistas de Roterdã. E a gente tem uma relação muito, muito positiva, inclusive na troca de negócios, né, de novos negócios, de cargas, de trazer cargas, de conquistar novas situações positivas. Nessa conjuntura do hidrogênio verde também, o Roterdã tem uma participação muito significativa, até porque assim, a linha que se constrói é que essa amônia saia daqui e chegue em Roterdã, e lá também eles têm muitos investimentos muito significativos a serem feitos, assim como nós temos também os nossos investimentos a serem feitos aqui. Então é algo que até hoje vem nos dando muitos frutos positivos. Entendi. Por conta dessa composição acionária, a Holanda, através do Porto de Roterdã, é uma espécie de comprador preferencial da amônia ou não tem relação? Não, até porque assim, a amônia não vai ser vendida diretamente por nós. Quem vai fazer a comercialização da amônia são os produtores, né? São essas empresas que mantêm esses pré-contratos conosco. Então eles buscam, eu já tive notícias dele, obviamente tem os compradores na Europa, mas eles negociam com o Japão e com outras partes do mundo. Entendi. Então é um leque bem significativo. Entendi. A propósito de novos negócios, vamos falar sobre os
as Big Data, os data centers, né? Nos faça aí um panorama da situação de hoje. Vamos falar, mas antes eu queria ressaltar mais um ponto sobre o hidrogênio verde. Porque fora todos esses investimentos que eles estão sendo feitos, que tem o capital, né, empresarial, privado a ser feito, tem também os nossos esforços, né? Então agora mesmo a gente deve investir nos próximos 3, 4 anos mais de 1 bilhão e meio de reais, né, em infraestrutura no nosso porto. Nós agora mesmo nós estamos licitando, estamos finalizando o processo licitatório, que vai ser a extensão do nosso TMUT, é o que a gente chama de terminal multiuso. Sim. Então nós vamos construir um novo berço, né, onde vai ampliar muito a nossa capacidade operacional. Então é um investimento muito significativo. Nós temos também um segundo investimento, que é a ampliação de um outro pier, que é o que nós chamamos de Pier 2. Esse pier vai ser ampliado e a partir dele é que nós vamos fazer toda a operação da amônia que vai ser produzida, né, do hidrogênio verde. Nesse mesmo pier também, toda a operação de tankagem ela vai ser realizada nesse pier. E nós vamos fazer também mais uma pequena dragagem no nosso porto para aumentar mais ainda o nosso calado, que já é um calado bem interessante, ele passa de 15 metros, então a gente vai conseguir aumentar ainda mais o nosso calado. Então, assim, uma série de investimentos, nós tá também dentro da nossa pranchetazinha a construção de um outro pier, que é o que nós chamamos de Pier 0, que nesse pier a gente quer movimentar a questão do gás, né? Então agora vai ter um leilão, de oferta de gás, ele seria, que a União faz, ele iria se dar agora em junho, foi adiado, provavelmente vai ser em dezembro, né? Mas a gente tem muitos projetos muito interessantes que vão concorrer nesse leilão, projetos que estão ali no âmbito, né, do complexo, de novas térmicas, de conversão de térmica que hoje roda a carvão, passaria a rodar ao gás natural, né? Como também essa ótica, e aí uma parceria que a gente constrói muito também com a Cegás, que é uma outra empresa que o principal acionista é o Estado do Ceará, para que a gente aumente essa oferta de gás, né, para o setor industrial e também, obviamente, para a população. Então, tem todo esse âmbito de investimento, né? Também tem um segundo investimento que é na infraestrutura básica, para que depois a gente consiga construir aquele corredor e aquela tankagem da amônia que eu falei lá atrás. Então tem todo esse esforço nosso e a gente precisa agradecer muito também ao governador Elmano e ao presidente Lula, porque tem toda a garantia da União e do Estado para a gente conseguir contrair para a gente conseguir efetivar essa operação de crédito. É uma operação de crédito muito interessante porque pela conjuntura do hidrogênio verde a gente conseguiu acessar fundos climáticos que nos colocaram numa condição de taxas muito, muito interessantes. Então, essa operação de crédito ela foi feita com o Banco Mundial e alguns fundos climáticos. Então, esse esforço nosso também ele é muito significativo para que a gente consiga, Erivaldo, colocar de fato todos esses investimentos do hidrogênio para frente. Entendi. Quando o senhor falou de combustível, obviamente que a gente linka com a situação do Porto do Mucuripe. Como é que está o projeto de migração para a montagem, né, do que acontece hoje no Mucuripe e lá no PECEM, presidente? Como eu disse, as obras já iniciaram lá no complexo, né? Então a Deslub já iniciou toda a parte de terraplanagem, deve brevemente iniciar já a parte de fundação, ou seja, o investimento ele já está acontecendo, né? E existe um TAC celebrado, né, que se eu não me engano até 2027, essa tankagem ela não pode mais existir lá naquela região do Mucuripe. Envolve toda uma questão do risco, tanto ambiental como também de vida da população que está no entorno. E existe esse TAC assinado, celebrado, né, entre as empresas que lá estão e a Prefeitura de Fortaleza. Então, essa remoção, o nosso papel é justamente viabilizar que esse combustível, que essas empresas tenham para onde ir, tenham como se instalar lá dentro do nosso complexo e outras mais que poderão vir, porque lá a gente tem uma capacidade maior, né, uma área de expansão maior, então a gente não vai precisar ficar restrito somente a essas 4 empresas. Outros interessados também poderão movimentar, né, e trazer combustível, o que deve ampliar a concorrência e, consequentemente, reduzir o custo disso para o nosso povo. Entendi. Presidente, a gente está agora no programa na segunda metade do último bloco. Eu queria que a gente organizasse aqui o tempo para falar de 2 assuntos muito importantes.
a história dos data centers, Perfeito. né? E também do centro automotivo, Certo. do polo automotivo. Do né? polo. Vamos conversar pelos datas. Data Center é um outro projeto que o estado do Ceará também tem uma condição muito, muito vantajosa, porque você sabe, o Fortaleza, eu acho que é o ponto mais conectado do mundo. Nós temos pelo menos 18 cabos de fibra ótica chegando à nossa capital. Uhum. Para além disso, a gente tem toda essa condição de ter uma energia limpa e barata, né? Uhum. E a gente tem, mais uma vez, a nossa ZPE. Então, assim, a gente une todas as condições, né, para que esses investimentos venham para cá. Existe também um processo burocrático a ser superado nessa questão de data center no que se diz respeito à ZPE, ou seja, precisa de uma regulamentação, mas que também o governador Elmano e o ministro Camilo também Aquela ajudam parte muito de produto, inserir serviço, etc. Isso, exatamente. E aí a gente entende que precisa ser feito ainda existe um conselho nacional, que é o que se chama de ACZPE, que delibera isso, que está sendo tratado para ser pautado e isso seja de fato deliberado dentro desse conselho. O governador acompanha isso muito de perto, a nossa equipe, a equipe da nossa ZPE, o presidente Fábio é muito atuante nisso tudo. Desculpa, isso passa pelo Congresso ou é via Ministério resolve? Isso é o conselho, essa é uma decisão dentro do executivo, ela não passa pelo Congresso. Se a decisão for fazer só essa reunião para ser pautada e decidida. E que a gente entende que o caminho é esse. Então, acho que não é algo que precisa ser discutido no Congresso. É mais uma tratativa mesmo do Poder Executivo. Porque eu lembro de alguns parlamentares terem me procurado para falar sobre isso, esse problema, que é um gargalo, se tivesse resolvido, etc. Mas o fato é que via conselho dá para resolver, né? Sim, a compreensão que a gente tem é essa aqui. Isso Mas, obviamente, que a União está vendo o melhor formato, o presidente Lula avalia isso tudo, também foi colocado na mesa. Isso inibe os investidores? Quem pensa em vir para cá e olha o problema, etc. Há alguma insegurança jurídica nisso? Na verdade, eu estou vendo, hoje mesmo eu já fui procurado com uma outra empresa já com uma nova, com interesse também em data centers lá. Então, assim, é uma situação que eu acho que não está, assim, obviamente precisa também ser resolvida. É um pequeno gargalo que também precisa ser tratado. Acho que é até mais simples do que é o gargalo das linhas de transmissão, mas que também precisa ser superado e, obviamente, quando for superado, vai ser definitivamente, não vai ter toda essa conjuntura de insegurança jurídica, não. Entendi. E o senhor pretende dar o primeiro passeio de carro fabricado aqui no Ceará com a participação do Porto do Pecém quando, presidente? Bem, eu acho que está bem adiantado. Esses dias eu estava vendo até os modelos que serão produzidos aqui. Então, mas acho que logo, breve, o governador vai estar anunciando. Ele esteve na China já, né? Esses dias anunciando. Foi pauta lá, né? A gente já combinou com as empresas, né, com a empresa, toda a logística, né, de como é que essas peças vão chegar aqui, como é que a gente vai fazer todo o desembaraço disso tudo, toda essa logística, e ficou uma situação bem positiva para eles. Como eu disse lá atrás, foi uma grata surpresa essa questão dessa nossa nova rota, porque ela ajudou muito em encurtar esse tempo. Entendeu? Então, isso é um ganho muito significativo para eles. Isso entrou nos itens de competição, né? Entraram. Assim, na verdade, a coisa já estava meio que definida. Até por conta do incentivo fiscal que aquela localização propicia, foi obviamente muito significativo para eles terem a tomada de decisão. Mas depois disso tudo, isso entrou porque, na verdade, o que vai se instalar lá é uma montadora. E a partir daí ele vai atrair diversas outras para montar esses carros lá. Você está falando de Horizonte, né? De Horizonte. Então vai ter essa empresa que vai se instalar lá, é uma empresa que vai montar multimarcas. Certo. Então e aí tendo esse serviço, o que vai servir como atrativo para eles conquistarem outras marcas para vir montarem seus carros aqui. Entendeu? Então, isso nesse segundo ponto, ela se torna muito atrativa porque eles ganham essa vantagem de conseguir atrair outras marcas para montarem seus carros ou então montarem mais carros das que já estão aí sendo tratadas. Então, é algo bem significativo.
Entendi. As estradas, o senhor que deve conhecer muito bem, né? Aí de volta ao PECEM, como é que está a situação rodoviária, já que a gente está falando de um desembarque de peças e o transporte para o futuro polo automotivo no horizonte? Bem, a gente tem os investimentos do governo do estado, eu me lembro que eu acompanhei muito isso, porque eu fui superintendente do Detran também, como você bem disse, eu já rodei muito, né? Já. Eu tenho 41 anos de idade, 21 anos de estado e sempre todos esses desafios. Então, assim, a gente tem a CE 085, que é uma grande fonte de chegada, uma CE duplicada, que tem uma condição bem Segura, positiva, né? e segura de transporte. Tem também a BR. Então, assim, acho que nesse quesito a gente tá bem servido, né? Obviamente que mais investimentos, melhorias, elas sempre são necessárias e são positivas de serem feitas. Então a gente vai ter uma condição bem positiva, porque quando a gente vai ter o modal rodoviária, já nós vamos ter o nosso modal ferroviário com a Transnordestina, a gente tem o nosso modal aquaviário, então assim, a gente fica bem servido, é uma infraestrutura bem robusta que a gente pode ofertar, né, na logística do nosso estado. Muito bem. É um planejamento que a gente percebe com o pé no chão, robusto, como o senhor fala, mas que está aí aos poucos saindo do papel, pelo que a gente parabeniza, agradece a sua presença aqui, tá bom? Eu vou deixar alguns segundos para o senhor se despedir. No final, não esqueça de deixar aí o @, né, do Porto do PECEM, etc. E também lhe desejar muito sucesso na sua caminhada aí, já longa caminhada, tá bom? Eu fico grato, Erivaldo, a oportunidade, né, e colocando sempre à disposição, se tiver algum assunto que chame, estamos à disposição para vir. Quero dizer para o nosso povo cearense, que a gente está muito imbuído em entregar sempre os melhores resultados, a trabalhar firmemente toda a nossa equipe. A gente tem uma equipe muito preparada, de pessoas bem imbuídas em entregar os melhores resultados. Todos nós lá sabemos o quanto esse equipamento ele é importante para a economia, para dinamizar a economia do nosso estado. Então, contem conosco sempre, e se quiserem se informar mais, ter mais informações sobre o complexo, vocês podem acessar as nossas redes sociais. Nosso Instagram é @complexodopecem, tem também a nossa página, que é www.complexodopecem.com.br. Então, a gente está sempre à disposição para atender e informar o quanto mais a nossa população sobre esse grande equipamento, sobre esse complexo que a gente tem lá. Para você falar um pouquinho, o nosso complexo ele é dividido em 3 partes. A gente tem a área industrial, a gente tem a ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, e a gente tem a área portuária. Então, são 19 mil metros quadrados dentro desse complexo de uma pujante economia. Que faz aí parte da economia do Ceará girar, né? Exatamente. Muito bem. Maximiliano, né? Isso. Fique com Deus, vamos para frente, as portas estão aqui abertas, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Max. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.